Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos aprender a como podemos nos aproximar de Deus. Para começarmos, precisamos ter consciência do porquê nos afastamos do Pai. Lembrem-se que somos nós que nos afastamos dele, e não o contrário. Também não podemos culpar os outros de nos afastarmos de Cristo. Podemos ser influenciados, mas a decisão final é sempre nossa. Tendo isso em mente, existem muitos motivos para que isso aconteça, como, por exemplo, ter um pecado de estimação, ou então não dar a devida atenção a Deus. Essas são coisas que afetam diretamente nosso relacionamento e intimidade com Cristo. Pecar sem se arrepender pode nos afastar muito de Deus. Infelizmente, muitas vezes, não estamos dispostos a largar algum pecado, seja por negligência ou apego, nos fazendo escravos dele. Isso é conhecido como ter um pecado de estimação, e com toda certeza absoluta, é aquilo que mais nos afasta de Cristo. Para nos aproximarmos de Deus, precisamos fazer tudo ao nosso alcance para largarmos o pecado. Para se abster de algum pecado, o melhor é cortar os meios que o levam a cometê-lo. Como, por exemplo, se você tem um vício em conteúdo adulto, deixe de acompanhar pessoas que produzam material depravado, mesmo que não seja explícito. Outra ideia é passar menos tempo na internet e mais na vida real. Procure diferentes formas de se livrar do seu pecado de estimação. Não se esqueça que existe muito conteúdo que possa te ajudar com isso. Outro motivo para estarmos distantes de Deus é a nossa falta de interesse em Sua palavra. É muito comum termos o mau hábito de deixar tudo para depois, mesmo em nosso tempo livre. Isso pode demonstrar desinteresse em Deus e até mesmo preguiça. É claro que não precisamos usar todo o nosso tempo livre na igreja, lendo a Bíblia ou rezando o terço. Mas, como cristãos, temos o dever de dedicar um tempo do nosso dia exclusivamente a Deus. Imagine o seguinte: você está em um parque e acaba de conhecer uma pessoa. Você gostou muito dessa pessoa e quer se aproximar dela. Para isso, você acaba passando mais tempo com ela, indo ao cinema, almoçando juntos, e com o tempo, vocês acabam se aproximando cada vez mais. O mesmo acontece com Deus. Para nos aproximarmos do Pai, precisamos passar mais tempo com Ele. Assim como não precisamos passar 100% do nosso dia lendo a Bíblia, também não devemos desperdiçar o dia todo com distrações que não nos levarão a nada. Glorifiquem a Deus em tudo o que fizerem. Glorifique a Deus limpando sua casa, lendo um livro, estudando, praticando algum esporte, entre outras atividades. Em tudo o que fizer, convide Jesus para fazer com você, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Tenha Jesus presente em todo o seu dia. Afinal, nos aproximamos de alguém pelo tempo e pelas atividades que fazemos juntos. Não há como nos aproximar de Deus sem falar com Ele. Muitos se enganam ao pensar que, para orar, precisamos nos ajoelhar, ir a um lugar especial e falar com Deus com certa formalidade. Mas isso pode até nos afastar dele, pois assim não o tratamos como nosso pai, nosso amigo ou alguém íntimo de nós, mas sim o contrário. Reze muito, por tudo e qualquer coisa, seja por um motivo grande ou pequeno, e sem se preocupar com como falar com Deus, em qual posição ficar ou até mesmo que roupa usar. Faça da oração algo natural. Não se esqueça de que Deus é seu pai e seu amigo também. O pouco com Deus é muito, e o pequeno com ele é grande. Ler a Bíblia é fundamental para criar uma intimidade com Deus, pois ela é o principal meio de comunicação dele conosco. Precisamos ler e meditar na palavra para conseguir aplicar o que aprendemos na Bíblia em todas as áreas de nossa vida. É muito melhor que você leia apenas um parágrafo, mas meditando e entendendo cada palavra, do que ler uma narrativa inteira, sem refletir e compreender o que foi lido.
O terço é uma ferramenta extremamente importante na vida do católico. É com ele que conhecemos mais sobre a vida de Jesus. Rezar o rosário e os diferentes tipos de terços, como por exemplo o terço da Divina Misericórdia, o terço bizantino e entre outros. Isso nos aproxima de Deus e nos abençoa com as diferentes promessas de Maria Santíssima, como sua proteção e bênção. Em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Esses versículos nos ensinam que nosso corpo é o templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. Sabendo disso, precisamos cuidar de nossos corpos e não destruí-los com as coisas do mundo. Cuidar do seu corpo é uma forma de glorificar a Deus, o que, por consequência, nos aproxima dele. Claro que não há mal algum em comer um docinho ou beber um vinho de vez em quando. O problema é tornar isso um hábito frequente, que a longo prazo pode causar sérios problemas de saúde. O jejum é muito mais complexo do que parece. Há diversos motivos e benefícios para jejuarmos. Essa prática cria uma disciplina mental e espiritual, demonstrando a Cristo que estamos dispostos a sacrificar desejos físicos para buscar uma conexão mais profunda com Ele. Procure jejuar de vez em quando. No início, não há necessidade de ficar longos períodos sem comer. Afinal, seu corpo não está acostumado a essa prática. Pratique a gratidão. Seja grato por cada grão de arroz em sua vida. Agradeça pelas grandes coisas, mas, principalmente, pelas pequenas, como pelo seu conforto, pelo seu alimento, pela sua segurança, por ter um emprego e diversas outras coisas. Muito obrigado por permanecerem até o final. Espero que essas dicas sejam úteis em suas vidas e que com elas você possa ter uma relação mais profunda com o Senhor. Até uma próxima. Fiquem todos com Deus.